Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um podcast do Conde ao vivo, aqui pela TVT de São Paulo, pelo canal do Conde e demais parceiros como o Grupo Prerrogativas, que também nos retransmite. Querido Glauber Braga, satisfação, privilégio ter você aqui, te ouvir um pouquinho sobre a movimentação aí no Congresso. Quero primeiro agradecer sua presença, te receber aqui com todo carinho e te perguntar como é que está o clima aí? Conde, primeiro te agradecer, perguntar se você está me ouvindo bem, que deu alguma falha para mim na comunicação e no teu sinal. Você a mim? Maravilha. Você me escuta bem? Eu te escuto bem, estou tendo alguma pequena interrupção. Tem um delayzinho, mas está dando para a gente conversar. Te agradecer mais uma vez pelo convite, prazer estar aqui contigo. E o clima por aqui, tenso como sempre, de algumas incertezas, indefinições e preocupações permanentes. Vamos começar com a denúncia que você fez. Você gravou um vídeo ontem que repercutiu bastante e é sobre os agrotóxicos, né, com benefícios aí na reforma. Isso já foi levantado lá, o Glauber? Como é que está essa situação? Você vai conseguir tirar esse jabuti do texto? Está tendo uma pressão para cima do relator para que esse ponto em específico venha a ser retirado. Você me ouve, Conde? Desculpa, porque sua imagem ficou congelada aqui para mim. Estou te ouvindo. Aqui para mim tá tudo bem, viu? Talvez aí no seu gabinete, mas vamos torcer. Tá tudo certinho. Estou te ouvindo super bem aqui. Maravilha. Então, está tendo uma pressão para cima do relator, pressão essa que a gente começou a fazer desde o dia de ontem, porque, de fato, a forma como ele colocou essa questão no texto é uma fraude, porque no artigo 8º, inciso 7º, ele remete a uma lei, que é a Lei 10.925, e diz, então, que trata de tributação, entre outras coisas, de itens de higiene. Mas quando você vai abrir as tabelas que tratam do tema, no meio dos itens de higiene, eles inseriram um monte de agrotóxico. Então, para enganar aquele que não fizesse uma avaliação mais detida do texto. Então, nós estamos brigando para que essa parte do texto venha a ser retirada. Ao mesmo tempo, a bancada do PSOL já tinha apresentado no dia de ontem um destaque exatamente para que essa parte fosse votada em separado e então a gente pudesse derrubar esse item do texto. O relator vai alterar, às 6 horas é que a gente vai saber, porque é o horário marcado para o início formal da votação. Até lá, o cenário é de completa incerteza, instabilidade, porque, inclusive, ontem, antes de terminar a sessão, o próprio Lira foi para o microfone do plenário da Câmara, da presidência, para dizer que os acordos firmados setorialmente fariam com que diversos relatórios e adendos ao relatório original fossem sendo apresentados no dia de hoje. Então, até agora, parte daquilo, inclusive, que vai ser deliberado a partir das 6 horas da tarde, a gente não tem ainda nem o acesso ao texto. Se o relator vai, então, ou não, acolher esse nosso destaque de retirada dessa parte, que é de tributação pela metade para agrotóxicos, às 18 horas a gente vai ter uma avaliação mais precisa. Vamos lá, eu estou preocupado se você está me recebendo bem. Posso continuar agora aqui? Sim. Está recebendo bem? Alguma instabilidade na rede? Hoje o Congresso está fervendo, né? Deve ser isso também, né? Sobrecarga na internet aí do Congresso, né? O Glauber, isso inclusive é ilegal, né? Quer dizer, você colocar agrotóxico no texto junto com produtos de higiene, não está errado isso? Tá, ou seja, no conteúdo é absurdo, porque toda movimentação, inclusive, que vem acontecendo mundialmente é de ampliação
da taxação para cima de agrotóxico no fortalecimento da agricultura familiar, agricultura orgânica. Então, de antemão, se a gente for fazer uma avaliação de conteúdo, já é absurdo. Não é uma surpresa, porque eu já vi aqui na Comissão de Constituição e Justiça os caras quererem colocar a adição aos itens a serem avaliados como crime hediondo o furto de agrotóxico, né? Ou seja, numa clara ação por parte da bancada do latifúndio. Então, assim, não surpreende que eles façam isso, que eles procurem colocar isso no texto. Mas é absurdo. Mas, para além disso, se eles quisessem colocar, sem que isso se estabelecesse como uma fraude, eles não poderiam colocar os itens de higiene de acordo com a lei tal. Porque quando eles colocam como se fossem só itens de higiene, eles estão querendo levar o interlocutor ao erro para não saber que ali você vai ter a abertura de tabelas com um montão de agrotóxicos. Então, sim, se trata de uma fraude que foi colocada no relatório para que as pessoas pudessem não perceber do que estava se tratando ali. Certamente você não falou com o Arthur Lira sobre isso, porque eu acho que você e o Arthur Lira não se falam, né, o Glauber Braga? Depois você explica isso para a gente aqui, porque teve aquele entrevero entre vocês, você pode até esclarecer melhor aqui para a gente, mas eu queria te perguntar o seguinte: você falou isso com as lideranças dos outros partidos? Essa questão do agrotóxico foi comentado, enfim, se alastrou ali pelos parlamentares? Conde, agora, infelizmente, eu não consegui te ouvir. Não conseguiu? Eu vou. Agora você me ouve? Não. Não? Alô, alô? Eu posso tentar modificar a rede entrou... aqui para ver se melhora? Pode. Você pode entrar, se você estiver me ouvindo agora, você pode tentar entrar pelo celular. Eu acho que você está no computador, eu estou no celular. Você está no celular? Não, eu estou no celular, mas vou tentar modificar aqui talvez se você rede para ver se melhora. Sair e entrar de novo, Glauber. Vamos fazer isso? Eu vou fazer também. Vamos ver se a gente... Vamos nessa. Pedir para o pessoal aqui ter um pouquinho de... Pode fazer, pode sair. Deixa eu até tirar aqui o Glauber da cena. Eu vou entrar de novo também, porque pode ser alguma instabilidade que pode ser até aqui do meu espaço. Vamos lá. Entrando novamente, vamos ver se está tudo certo aqui. Deixa eu ver a minha internet. Eu estou com o meu computador cabeado, mas sempre a gente tem algum problema. Hoje fiz transmissões normais aí. Digam vocês se está tudo correndo bem aí para vocês. O Glauber voltando aqui. Eu fiz uma coisa. Eu saí do Wi-Fi e entrei pelo 3G para ver se... 3G talvez melhore. Para mim está melhor. Tá melhor. O Glauber Braga, gente, ele instituiu o padrão Glauber de arguição parlamentar. Quando você fala, quando você se dirige a alguém, digamos, que está abusando um pouco aí dos insultos e tudo mais, a gente agradece muito, viu? Sérgio Moro, Eduardo Bolsonaro, eles conhecem bem como é que você procede e a gente sempre está aqui a postos para te assistir. Então, vou refazer a pergunta que eu fiz com relação aos agrotóxicos. Você falou com outras lideranças dos outros partidos? Falei, inclusive, já fiz discurso sobre esse assunto na tribuna da Câmara. Um parlamentar do PT que subiu à tribuna depois da minha fala, inclusive, onde eu estava tratando desse assunto, o deputado Faleiro. Na hora que a gente se encontrou, ele falou: vou subir ali para reforçar a posição que você já levantou. O deputado Pedro Kizai estava no plenário naquele momento também e concordando afirmativamente com a cabeça, né? Ou seja, com aquilo que eu estava dizendo sobre as preocupações em relação ao texto, mais especificamente nesse ponto dos agrotóxicos. Essa é uma preocupação de toda a bancada do PSOL, tanto é que esse destaque
não é iniciativa de um parlamentar, é iniciativa do conjunto de parlamentares da bancada do PSOL e também do Túlio, que é da rede, que forma a federação em conjunto. Então, agora, a bancada do latifúndio, do chamado agronegócio, como eles se autodenominam, eles têm muita força aqui, né, internamente, a começar pela articulação com o próprio presidente da Câmara. Para que uma matéria como essa venha a cair do relatório, precisa ter uma enorme mobilização demonstrando o que está acontecendo. Numa matéria onde o Lira decidiu que ia começar a discussão e a votação na mesma semana, tentando se adiantar uma semana do recesso, e segundo o que indicam os jornais, porque ele quer fazer uma viagem junto com a sua família no cruzeiro do Safadão, evidentemente fica muito mais difícil as pessoas saberem o que está acontecendo dentro da Câmara dos Deputados. Então, quando eu faço um vídeo como o daquele ontem, mostrando o que está acontecendo, é porque no pouquíssimo tempo que a gente teve de leitura do relatório, a gente, com o apoio da assessoria da liderança do pessoal, chegou à conclusão de que aquele era um ponto grave. A bancada discutiu, tomou a decisão de apresentar um destaque, só que tem que partir para a denúncia pública para que tenha uma pressão sobre os demais parlamentares para que exista uma chance desse destaque que nós apresentamos para tirar isso do texto possa vir a prevalecer. E, evidentemente, o Centrão vai fazer todo o tensionamento que puder para que os seus interesses prevaleçam, a direita, pela direita. E se a esquerda não faz o tensionamento, né, a contraposição ao que faz o Centrão e a direita, eles conseguem fazer com que o conjunto dos seus interesses prevaleçam. Vou reforçar então o apelo aqui, porque essa questão dos agrotóxicos não é só um absurdo conceitual, mas me parece um absurdo até regimental, quer dizer, são coisas diferentes, né, que estão postas ali nesse texto da reforma tributária. Glauber Braga, me parece que está muito orientado para essa reforma ser aprovada hoje, né? Até surpreendentemente. Eu queria que você comentasse um pouco isso para a gente, quer dizer, esse empenho do Arthur Lira, quer dizer, trabalhando. Ele não diz junto com o governo, mas junto com o Estado brasileiro, uma coisa boa para o país, que é a reforma tributária. No plano geral, tirando essa questão do agrotóxico, o que você poderia dizer para a gente sobre a reforma tributária? Eu tenho muitas preocupações, Conde. Muitas preocupações. Vou começar por um ponto positivo. Ponto positivo é você retirar a tributação da origem e passar essa tributação para o destino. Então, um município com alta densidade populacional, mas que não tem indústrias, por exemplo, tende a ter ampliação da sua arrecadação. Então, regiões que hoje têm uma arrecadação muito baixa poderiam ampliar sua arrecadação, e isso, evidentemente, retornaria em saúde, em educação, para regiões mais pobres. Problema, eles colocaram esse que seria o principal efeito dessa PEC 45 num escalonamento de 50 anos. Então, ou seja, até para que 100% dos municípios brasileiros possam chegar à possibilidade de uma tributação que venha a acontecer no destino, nós estamos falando do ano de 2078. Até 2034, 90% da tributação continua como é hoje, na origem e não no destino. Além disso, uma preocupação porque tiraram os bancos da jogada dessa reforma tributária. Os bancos, então, ficam com um regime especial de tributação a ser aprovado numa legislação complementar. E eles estão comemorando isso, por quê? Saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal que deu um ganho de causa à União contra os bancos na cobrança de PIS/COFINS no valor de 115 bilhões de reais
num acumulado de 5 anos devido que os bancos não pagavam. O que os bancos estão fazendo? Eles têm que pagar o passado, mas eles querem alterar o que é essa necessidade de pagamento no futuro. E por essa nova regra, PIS e COFINS não mais vai existir. São criados outros 2 novos tributos que eles, na verdade, unificam outras cobranças como ICMS, ISS e impostos federais. Então, os bancos saíram. Numa reforma tributária, evidentemente, os bancos tinham que estar inseridos. Eles tinham que estar colocados. Eles tinham que ter esses 20 bilhões dos quais eles estão tentando se esconder, cravados no texto, inclusive para a garantia de mais recursos para a saúde, para a educação pública, né? Uma outra preocupação grande que eu tenho, e aí isso tem uma relação direta, correlação de forças também do parlamento brasileiro, afinal se trata do parlamento burguês e o Centrão sempre pende por uma posição de direita e a extrema-direita, parte dela, faz um acordo de fato com esse mesmo Centrão, eles estão desonerando por completo todos os impostos relacionados a exportações. E aí, por exemplo, isenta todas as exportações de minério, por exemplo. Né? Isso é preocupante. Né? Isso é altamente preocupante em relação ao que está aqui colocado. Além disso, né, eles criam um conselho esse que até agora a gente não tem a demonstração concreta de como que ele vai funcionar, mas que ele unificaria o trabalho de tributação e de acordo entre os entes da federação, municípios e estados e governo federal na determinação e no acompanhamento da tributação em relação às diferentes regiões, o que eles estão chamando de Conselho Federativo. E por que até esse momento não tem o texto exato? Porque alguns governadores, como o governador do Rio de Janeiro, como o governador de São Paulo, o próprio Tarcísio, eles foram para uma posição de que orientariam o voto favorável dos seus aliados desde que fosse alterada a composição desse conselho. O conselho hoje teria uma representação pelos estados. Fazendo uma analogia grosseira, é como se a gente comparasse com o Congresso Nacional, onde você tem ali uma relação bicameral, né? O Senado representante dos estados, então cada estado tem sempre o mesmo número de representantes, independentemente do tamanho. E os estados e a Câmara dos Deputados como representante da população dos estados. Então, quanto mais gente tem no estado, mais deputado federal tem. Como o Conselho até então estava indicado que seria de representação igualitária entre os estados do Sudeste chiaram, né? Porque iriam perder o conjunto das demandas colocadas nesse conselho. E aí sugeriram, então, que fosse dado um novo formato esse que levasse em conta a quantidade de pessoas no cadastro único de assistência social. Então, se o Rio de Janeiro e São Paulo tem um número de pessoas no cadastro único de assistência social, a representação nesse conselho de definição, no final das contas, de quem vai receber mais do arrecadado em tributos, tem que levar em conta também esses percentuais. Agora, qual é o problema? Até agora a gente não tem o texto disso. A gente vai votar às 18 horas e não tem o texto que vai ser deliberado no plenário às 18 horas, porque muita coisa vai ser apresentada na hora pelo relator. E isso, quando você tem um texto que é apresentado na hora da votação pelo relator, você dá espaço para todo tipo de manobra realizada pelo Centrão, pela direita, pelos acordos, que muitas vezes você só vai ficar sabendo que aconteceram depois da votação realizada. Te citei aqui algumas preocupações, poderia citar outras, por isso que eu tenho me reunido, desde que foi anunciada a votação para essa semana, com o Conselho Político do nosso mandato. Fiz uma reunião agora de manhã com Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria da Dívida. Volto a fazer uma reunião com o Conselho Político do mandato às 16 horas, avaliando o conjunto desses pontos, quando eu acabar aqui de dialogar contigo. Nós estamos avaliando ponto por ponto, item por item,
e preocupados com a gente ter que deliberar sobre uma matéria onde nem o conjunto do texto ainda está disponibilizado para análise daquilo que vai ser votado. Glauber Braga, eu queria saber o seguinte, quer dizer, mesmo aprovado, se for aprovado, ele vai para o Senado depois, né? Isso também Vai. pode haver ali uma mexida, depois voltar de novo para a Câmara. Antes de seguir aqui rapidamente, eu não quero também te tomar muito tempo para deixar você, inclusive, trabalhar aí para fazer as pressões devidas, mas aqui também é um espaço bom de exercer essa transparência, vamos dizer assim, do processo todo de votação da reforma da Previdência. O PSOL está ainda sem saber se vai votar a favor ou contra? Ainda está esperando? Não, já teve uma reunião, da bancada do PSOL, que aconteceu na segunda-feira, onde, por uma posição de maioria, a maioria já tinha tomado a decisão de votar favoravelmente à reforma tributária, ao texto da PEC 45. Agora, o nosso mandato está fazendo esse conjunto de avaliações que eu disse aqui a você, se reunindo com o conselho, se reunindo com sociedade civil organizada, com representação dos movimentos, falando sobre o conjunto das preocupações, até para que a gente possa formular uma posição pública como mandato, porque assim a liderança orienta no plenário e vai fazê-lo favoravelmente, como está indicado. Agora, feita a orientação pública pela liderança, eu tenho que justificar o voto com o conjunto daqueles que confiaram a minha representação no exercício do mandato como deputado federal. E assim estou fazendo. Então, estou estabelecendo uma discussão aqui que é complexa, e essa discussão complexa vai continuar nessa reunião que a gente vai fazer do Conselho às 16 horas. Se você me perguntar, nesse exato momento, Glauber, você tem convicção de que aquilo que vai estar sendo aprovado e que vai estar sendo orientado, o voto favorável por parte da liderança do partido, é um ótimo texto de reforma tributária que modifica as relações estruturais no Brasil, que são de subjugação, onde muitos pagam demais e poucos não pagam absolutamente nada ou muito pouco? Não, eu não vou mentir para você. Não vou te dar uma segurança que eu, evidentemente, não tenho. A gente elencou, para você ter uma ideia, Conde, 17 pontos que estão no texto e que são hoje objeto de preocupação. E cada vez que o relator se reúne com o Arthur Lira, se reúne com o representante do Centrão, do agronegócio, surgem novos pontos nesse texto que vai ser deliberado no plenário, que são objeto de ainda mais preocupação. Agora, como posição de maioria de bancada, houve uma orientação de maioria já favorável. Eu, inclusive, ponderei na reunião de bancada que eu achava que a gente devia fazer uma avaliação profunda do conjunto dos itens que a gente não conhecia, mas eu tenho que ser aqui justo, a deliberação de maioria já foi de uma orientação de voto a favor, que vai acontecer daqui a pouco às 18 horas. Independentemente disso, nós estamos fazendo uma avaliação profunda também como mandato e dividindo as nossas preocupações com o conjunto das correntes e forças políticas que compõem o Conselho do Mandato, que se reúne semanalmente. Toda sexta-feira, 9 horas da manhã, a gente faz a nossa reunião. Estão lá representadas aproximadamente 10 forças políticas que estão nesse momento de... Acho que alguém ligou. Alguém está ligando para você, né? O conjunto dessas forças políticas estão dialogando também nas suas bases, e a gente volta a se reunir agora às 16 horas. Perfeitamente. Então, eu não vou mais prendê-lo aqui, meu querido Glauber. Obrigado pela presença. Eu queria falar rapidamente, se você conseguir falar do Gustavo Gayer e do André Valadão, porque eu acho que você está diretamente, né, reivindicando aí questões com as falas preconceituosas desses dois parlamentares, né? Eu acho, sinceramente, Conde, que o Gayer vai ser cassado. E por que eu acho isso? Porque ele dobrou a aposta. E ele não é uma figura, num primeiro momento, ainda sustentada pelos seus pares do Centrão. E mais do que isso, ele dobra a aposta
num tema absurdo, onde ele tenta uma formulação de racismo científico, e ele não é acompanhado pelos demais parlamentares numa defesa a ele. Tanto é que houve uma entrevista na CNN no dia de ontem, e nessa entrevista na CNN só teve um parlamentar que se dispôs a ir defender a posição dele. E acho que se arrependeu do que fez, inclusive, porque a repercussão foi extremamente negativa. Basta ver o conjunto dos comentários durante a transmissão. Então esse cara dobra a aposta, ele reafirma o que disse, e o que ele está fazendo é racismo científico. É uma posição nazista, que a gente já viu historicamente do que se trata. Quando começa o procedimento contra ele no Conselho de Ética, com o conjunto das mobilizações que vão ser feitas pela cassação, a minha interpretação é que ele pode não se sustentar e que esse cara tem que ser devidamente responsabilizado pelo que fez e pelo que continua fazendo, porque segue sustentando a sua tese. Assim como faz André Valadão. Ou seja, eles justificam o que fizeram e tentam colocar nas costas da esquerda ou dos seus inimigos políticos a pecha de estarem tentando ferir a liberdade de expressão deles. Não. Ou seja, o que André Valadão fez precisa de responsabilização. Sim. O que o senhor Gaia fez precisa de responsabilização? Sim. E a gente não tem que ficar dando espaço político para essa turma defender o absurdo. Falei isso ontem e repito. Se Hitler ressuscitasse, não tinha que ficar dando espaço público para ele defender as suas ideias nazistas, as suas ideias racistas. Esses sujeitos têm que ser devidamente responsabilizados. E tudo que tiver ao nosso alcance, junto com todos os outros movimentos que já fizeram coisas, nós vamos estar fazendo para que esses caras respondam por isso. No caso especificamente do Gustavo Gayer, o Valadão é um pouco mais difícil porque está fora do Brasil, mas ainda assim pode ser responsabilizado. Agora o Gayer já tem processo que foi articulado com a ministra da Igualdade Racial da AGU, que foi para a Procuradoria-Geral da República, ação do Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, para todos os poderes constituídos para investigação e responsabilização, processo no Conselho de Ética, que já teve entrada, de bancadas diferentes, inclusive, se eu não me engano, eu sei que já foi dada entrada, mas além da do PSOL, acho que a Duda Salabert do PDT também já articulou e já deu entrada. E, além disso, tem uma representação junto ao Supremo Tribunal Federal de 4 parlamentares do PSOL, pedindo também a responsabilização do senhor Gayer. Então, na minha avaliação, esse sujeito não vai escapar dessa, não. Eu também fiquei com essa impressão de que ele não vai escapar dessa questão, não. Glauber Braga, brigadíssimo. Você precisa voltar aqui depois para a gente poder conversar com mais calma. Você está aí no olho do furacão hoje. Parabéns pelo trabalho. O público aqui está saudando sua presença, como sempre. A gente tem orgulho do trabalho que você presta aí no Congresso, a sua transparência, a sua contundência. E vamos estar acompanhando hoje a votação da reforma tributária que é ao longo da nossa programação. Obrigado, querido. Maravilha, Conde. Obrigado mais uma vez e um abraço a todo mundo que está aí também acompanhando a transmissão. Um abração.